Começa agora, então, mais um Correspondente Médico. Você pode sempre participar com a gente usando a hashtag Correspondente Médico. Saiba que eu fico aqui com o Twitter aberto para compartilhar sua dúvida, seu questionamento com o Dr. Fernando Gomes. Vamos lá, então, para o nosso primeiro tema de hoje, que é o plano de vacinação prometido pelo governo de São Paulo. O estado de São Paulo garante que vai imunizar a população a partir do mês de janeiro, ou seja, já mês que vem, do ano que vem. Só que a campanha, lembrando, ainda depende da aprovação da Anvisa para que a agência reguladora aprove a Coronavac, que é a vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan. Em setembro, eu lembro aqui para você que o governo de São Paulo assinou um contrato da compra de 46 milhões de doses. E lembro também que o estado tem 44 milhões de habitantes e a Coronavac precisa de 2 doses para ser eficaz, ou seja, São Paulo precisa de 88 milhões de doses para imunizar toda a população. Doutor, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte: as pessoas estão observando toda essa movimentação, as doses chegando, o insumo chegando, mas ainda não há o aval da Anvisa. Esse processo é normal que a gente tenha toda essa movimentação, mesmo ainda sem o ok da agência? Elisa, esse processo, eu não diria que ele é normal, ele é esperado para o momento e para a situação em que a gente está vivendo. Então, você imagina, tem toda uma questão, uma preocupação comercial, porque, imagina, o mundo inteiro está procurando isso. É uma corrida atrás da vacina. Se você não tem acesso a isso, a hora que você quiser montar um programa de vacinação, você não vai ter. Então, para explicar para as pessoas por que está tendo esse disparate, né? Parece um disparate, né? Por que uma coisa parece estar andando um pouquinho antes da outra? Você imagina, 44 milhões de pessoas que moram no estado de São Paulo. Você muito bem disse, é uma vacina que precisa de 2 doses. Então, em teoria, se a gente vai vacinar todo mundo, nós precisamos de 88 milhões de doses aí disponíveis. Como a Anvisa vai liberar depois essa avaliação, se aprova ou não, provavelmente tem tudo para aprovar, porque o passo a passo tem sido feito de forma adequada do ponto de vista científico. Se a gente espera para discutir a compra da vacina depois, talvez aí sim a gente não teria mesmo as doses suficientes para imunizar toda a população. Então é um risco, assim, digamos, que deve ser corrido porque nós estamos no momento de uma pandemia, os governos precisam se antecipar e já entrar nessa corrida pela vacina antes mesmo da aprovação. E aí só vai para as ruas, para o braço dos brasileiros do estado de São Paulo, pelo menos por enquanto, somente depois do aval da agência, correto? Perfeitamente. Por isso que esse passo inicial da parte comercial aconteceu e agora a gente espera então a liberação, obviamente baseada em evidência científica, que toda a comprovação esteja feita, adequada, para que ela seja segura, que ela seja eficiente e principalmente que seja eficaz no seu propósito, que é promover a imunização das pessoas e com isso a gente controlar essa questão da pandemia aqui no nosso estado e no nosso país. Sim, muito bem. Nós trouxemos então ali um retrato do estado de São Paulo, do que está acontecendo neste momento, e agora a gente amplia o nosso ângulo de visão para falar um pouco do nosso Brasil. O governo federal já anunciou o Plano Nacional e nós temos aqui um telão, inclusive, com as fases do que viria a ser esse Plano Nacional. Na primeira, vai aparecer aqui para você, ó. Quem é que faz parte ali, quem é que está como primeiro nessa fila de imunização? Profissionais da saúde, idosos com mais de 75 anos. Depois, na sequência, a prioridade é para quem tem mais de 60. Embaixo, mais de 18 com comorbidades. E aqui mais embaixo, na quarta fase, trabalhadores, que são os professores, profissionais de segurança, funcionários do sistema prisional e também a população carcerária. Doutor, essa separação determinada, então, pelo governo federal nessas fases da vacina, normalmente é assim que ocorre mesmo, nessa fase de prioridade. Assim, o que acaba acontecendo é que visando combater ou pelo menos frear a evolução do contágio entre as pessoas, existe um racional de onde você tem que bater primeiro. Então, profissional da saúde, porque são profissionais que estão expostos mais ao vírus, existe um ponto de fragilidade e de facilidade para que a contaminação aconteça, apesar de todos os cuidados protocolares que se tem, com vestimento adequado, com uso de equipamento de proteção individual. Idosos com mais de 75 anos, pelo risco inerente à própria doença e essa faixa etária. Aqui no plano nacional, até a população indígena também é incluída, frente à fragilidade que existe por toda aquela questão comportamental, que já conversamos inclusive sobre isso. E aí então segue um passo a passo. Provavelmente em São Paulo,
o que vai ser adotado também é isso que vem sendo divulgado como uma norma nacional a ser empregada. Doutor, e um plano de vacinação como esse que a gente está vendo agora, decidido pelo governo federal, ele leva em conta só a fragilidade das pessoas que estão nesses grupos, ou também é estudado o freio na transmissão? Ou seja, alguns grupos podem transmitir mais por causa do contexto da vida, rotina e outras coisas? Exato, é nesse contexto que entra, tanto aqui na primeira quanto na quarta parte que a gente coloca das fases, profissionais que acabam tendo contato com muitas pessoas e acabam podendo ser pontos nevrálgicos ou pontos especiais de contágio se tiverem, então, contaminados, mesmo que sejam oligossintomáticos. Então, profissional da saúde, quando a gente vê aqui na primeira linha, e na quarta, trabalhadores, como professores. Você pode imaginar, professor faz uma superfície de contato social com muitos alunos. Profissionais de segurança, a mesma coisa. Funcionários do sistema prisional, levando em consideração que toda a questão da população carcerária tem um olhar diferenciado, principalmente no intuito porque estão de alguma forma confinados. Sim, num lugar de segurança máxima, em tese, né? Então estão ali envolvidos com outras pessoas. Isso, e ao mesmo tempo ficam, entre aspas, aglomerados. Né? A gente sabe que existe todo um motivo, um porquê. Não estamos discutindo isso. O que a gente está discutindo existe um racional teórico para que sejam privilegiados essas pessoas que trabalham e que estão nessa situação, para que a gente possa controlar a pandemia. O Ariel Moraes está perguntando aqui pela hashtag correspondente médico. Qual será a taxa mínima de vacinação, doutor, para que possamos voltar a uma vida normal, assim, digamos, em média 60%, 70%? Qual seria essa taxa? É difícil a gente dizer isso, mas a gente pode mais ou menos imaginar o que acontece com as outras doenças. A partir do momento que a gente passa o número de 50%, 60%, 70%, a tendência matemática da situação é ficar mais sob controle. Lembrando que sempre a cobertura vacinal, o máximo possível, do realmente possível, é o esperado. E acaba sendo essa estratégia que o governo vai lançar mão. Sim. Porque a gente sabe que existe um efeito matemático em tudo isso. Tanto é que quando a gente discute a imunização de rebanho, que seria aquela natural sem a vacina, existe uma preocupação em que as pessoas tenham, sim, entre aspas, o contágio, porque é isso que vai fazer com que elas tenham, então, a proteção. E quando eu provoco isso de uma forma artificial, que é o que a vacina faz, a linha de pensamento acaba sendo a mesma. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso e, de fato, foram vacinadas, mais fácil a gente vai entender que o coronavírus vai sendo enfraquecido. Não o vírus propriamente dito, mas a sua força de transmissão entre as diferentes pessoas. Ou seja, a vacina não vai fazer com que o vírus deixe de existir. Na verdade, ela vai colaborar para que não seja transmitido tão rapidamente entre as pessoas. O vírus continua existindo. Exatamente. Isso que precisa ficar claro para todo mundo. Você diminui a probabilidade das pessoas terem a doença, sendo que o objetivo é que elas não tenham. Você pode diminuir gravidade. Você pode, com isso, impactar na doença, deixando a doença mais bobinha, mais inocente, mas você não está exterminando o vírus. É lógico que, naturalmente, se ele não transita pela população e o vírus ele precisa da máquina, da célula humana para poder, então, se replicar, a gente vai enfraquecer a produção dele e ele tende a ficar alguma coisa mais tranquila de ser, então, combatida. Esperamos, não vemos a hora de chegar esse momento, hein, doutor Fernando? E você pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu questionamento. A gente recebeu uma dúvida aqui que é muito parecida com o próximo assunto que nós vamos trazer, porque o José Roberto, depois eu compartilho novamente a pergunta, disse se idosos com mais de 80 anos, com determinadas doenças, se eles podem ou não tomar a vacina, se é preciso temer. Já já eu emendo isso, porque veja só o próximo tema. O Reino Unido está às vésperas de começar a vacinação contra a Covid-19 com a vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNTech. A gente falou um tantão sobre isso aqui nos nossos jornais. Mas qual que é a notícia agora para acrescentar no meio dessa informação? É que a Rainha Elizabeth, que já está aparecendo aqui, a rainha que tem 94 anos, e o marido Philip, de 99, apoiaram a vacinação em massa no Reino Unido e vão participar da campanha. Eles serão um dos primeiros a receberem essa vacina. Qual que é a ideia desse envolvimento dessas duas figuras quase centenárias e que chamam bastante atenção para todo o planeta? É tirar o medo que algumas pessoas têm da vacina. Ou seja, doutor, o medo que há em alguns do lado de cá no Brasil, também há do lado de lá no Reino Unido. E aí essas duas figuras dizendo que vamos participar, seremos os primeiros a levar os nossos braços para colaborar, para que esse medo saia um pouco da cabeça das pessoas. Você imagina o seguinte, né, Elisa? Num primeiro momento, a estratégia não farmacológica para combater o coronavírus e a pandemia foi orientações de passividade. Então, vamos ficar dentro de casa,
vamos colocar máscara, vamos tocar menos nas pessoas, vamos fazer mais higiene nas mãos, vamos tocar cada vez menos na boca, nos olhos, no nariz e assim sucessivamente. Quando a gente convida a população, né, ou apresenta para a população algo que é mais ativo, ou seja, ser vacinado, colocar alguma coisa dentro do seu corpo para provocar uma reação imunológica, é de se esperar que algumas pessoas que ainda não entendam, né, e aqui está o nosso papel de ficar conversando, falando, explicando, que não entendam o que existe por trás disso tudo, que é, na verdade, a nossa busca para que as pessoas tenham o seu próprio sistema imune eficaz e eficiente no combate ao coronavírus. É de se esperar que algumas pessoas ainda tenham um pouquinho de dúvida, de incerteza e de insegurança. Então, pessoas públicas, e você falou muito bem, né? O casal praticamente centenário. Sim, quase centenário. Na verdade, como modelo, se colocam em público para apresentarem a confiança que tem no processo, estimulando então toda a população, então aquelas pessoas que ainda não têm muita certeza, a participarem de todo o processo. Então eu te pergunto agora sobre a influência mental, psíquica. Qual que é a importância de duas pessoas tão importantes para a história, para toda a construção da história da Inglaterra, a Rainha Elizabeth com 99, Príncipe Philip com 94, a Rainha, 99 o Príncipe Philip. Existe uma importância mental? Tem um impacto, ou seja, eles passam uma segurança para as pessoas? Existe uma questão de uma liderança silenciosa que sempre acontece. Então, você imagina, pela própria figura da monarquia, do rei e da rainha, você sabe que o que há de bom e de melhor é oferecido para esses líderes. Sempre foi assim no decorrer da história e sempre vai ser dessa forma. Então, quando todo o povo, toda a plebe acaba verificando que os líderes, de alguma forma, estão tendo acesso àquilo e que eles também vão poder ter acesso àquilo, por que não? Isso acaba influenciando o comportamento do cérebro. Posso dizer para você que até neurônios em espelho, quando você vê um sendo vacinado, você se coloca naquela posição, são acionados, o que facilita essa questão do comportamento e, mais do que tudo, né, você entende que a liderança, através do exemplo, ela é muito mais forte do que através simplesmente da fala. Então, se eu estou fazendo isso para mim e disponibilizo para você, é porque, de fato, eu confio no processo que eu estou apresentando como forma de combate à pandemia. Já que a ideia, então, da rainha e do príncipe é tirar um pouquinho esse medo da população quanto à vacina, eu emendo, então, com a pergunta do José Roberto Godoy, pela hashtag correspondente médico. Idosos com mais de 80 anos e que tenham insuficiência cardíaca podem tomar a vacina? Então, é aquela insegurança envolvendo esse grupo de risco. Por fazer parte de um grupo de risco, tanto pela questão cardiovascular, aqui apresentada, como também pela questão da faixa etária, sim, eles devem receber a vacina e, com isso, fortalecer seu sistema imunológico. A vacina não promove sobrecarga do aparelho cardiovascular, a vacina não promove instabilidade clínica que justifique essas pessoas não ficarem expostas a essa possibilidade. Aliás, muito pelo contrário, o que a vacina faz é convidar o sistema imunológico a produzir anticorpos específicos e eficientes para combater a SARS-CoV-2. Doutor, eu estou aqui ouvindo o doutor Fernando Gomes e olhando aqui para baixo porque tem mais perguntas chegando para a gente. E tem uma que chega sempre, então a gente repete aqui para tirar essa sua dúvida. Max Moraes. Se uma pessoa tomar uma dose de uma vacina de uma marca, ela pode tomar a segunda dose de outra marca, doutor? Então, o que acaba acontecendo, Elisa, é que para responder essa pergunta precisaríamos ter pesquisa científica feita com essa modalidade. E talvez até no futuro, talvez mesmo até a imunização adequada possa ser a combinação de vacinas, por que não? Mas cada vacina é desenvolvida dentro de um racional, dentro de uma estratégia celular, bioquímica, molecular. Portanto, se você toma a vacina de um e depois toma a vacina de outro, na verdade não faz sentido. O corpo vai entender como você tomou uma dose de uma forma incompleta uma vacina e a mesma coisa em relação a outra. Agora, pode ser que funcione? Até pode, mas não temos trabalho científico, nem desenho, nada semelhante sendo investigado para responder essa pergunta. E se tivermos esses trabalhos científicos, o andamento dessa linha de raciocínio, com toda certeza nós traremos aqui para o nosso quadro, faremos as perguntas para o doutor Fernando Gomes. O nosso próximo tema fala sobre pesquisas. Bom, as pesquisas sobre Covid-19 não param no mundo, realmente é um momento atípico que nós estamos vivendo com essa corrida da ciência. O imunologista Gustavo Cabral, que é formado pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Oxford, na Inglaterra, e em Berna, na Suíça, alertou para a eficácia das vacinas no quesito transmissão. Inclusive, você que está ligado aqui a tudo que a gente fala todos os dias vai se lembrar, doutor, você já falou isso para a gente, que os imunizantes podem proteger o organismo da infecção, mas não impedem que o vírus seja transmitido.
Como a gente lida com essa hipótese? O vírus vai continuar circulando mesmo depois das vacinas, das pessoas vacinadas? Elisa, isso precisa ficar claro para as pessoas. Quando você toma uma vacina, você provoca no seu corpo a produção de anticorpos que combatem o vírus, caso ele venha a entrar no seu corpo de uma forma real. É isso que a vacina faz. Agora, se eu sou vacinado, tenho contato com uma pessoa que tem coronavírus e está transmitindo, e o vírus entra em contato com a minha mucosa oral, nasal, através do próprio conjuntivo dos olhos, e ele passa a circular no meu corpo. O que vai acontecer? Não tem nenhuma mágica. O vírus não vai bater na minha boca e cair no chão. Ele vai circular no meu corpo, sim. Só que a hora que ele tentar entrar na célula e provocar doença, alto lá, ele vai ter uma grande dificuldade, porque eu vou ter anticorpos que vão combatê-lo. Mas durante esse processo que ele está no meu corpo, eu posso transmitir para outras pessoas, mesmo que a carga viral seja baixa, eu posso funcionar como um vetor, como alguém que leva isso para outras pessoas que também estão de alguma forma desprotegidas, exceto se a gente estiver falando de uma população, sendo que todos estão imunizados, quer seja pela presença da doença prévia ou pela própria vacinação. Então, já vou até além, porque eu sei que a próxima pergunta, se não é essa, vai vir alguma assim. Todo mundo tomou vacina, posso deixar de usar máscara? A resposta é óbvia, não. Não é isso. A gente está no meio de um combate, a gente está no meio de uma guerra e a vacina representa apenas um elemento dentro de todo o arsenal que a gente vem aqui falando, trabalhando, lutando, mostrando e adotando para combater o coronavírus. Esses dias eu ouvi até, doutora, uma pessoa falando assim, não vejo a hora de tomar vacina para voltar à vida normal, poder ir ao barzinho, abraçar todo mundo, não usar mais máscara. E eu fiquei pensando assim, eu vou perguntar para o doutor Fernando, não falei nada, vou perguntar para o doutor se isso está correto. Ou seja, a gente é que tem que mudar na nossa cabeça esse novo normal, que a gente vai ter de ficar um tempo enfrentando esse novo acessório, né, doutor, que Elisa, é a máscara. É o seguinte, quem não aprendeu empatia pelo amor vai aprender pela dor. Então você vai usar máscara, meu amigo, para, na verdade, proteger as outras pessoas que estão à sua volta. Não é nem para proteção individual propriamente dita. Para proteção individual, você vai ganhar a dose da vacina, seu sistema imunológico vai produzir anticorpos e ok. Agora a máscara tem que continuar sendo utilizada porque você precisa proteger os nossos compatriotas, os nossos conterrâneos e as pessoas que vivem com a gente. Espero que ninguém tenha de aprender na dor, mas se isso ocorrer, infelizmente, é um processo, né, doutor? Que as pessoas acabam passando às vezes. Doutor Fernando Gomes, obrigada mais uma vez. Temos aí uma semana com muitas notícias para repercutirmos a saúde, não é mesmo? É isso mesmo, Elisa. Vamos lá. Este foi mais um Correspondente Médico.